que eu falei para você. Então, aquela definição da estratégia médico-legal e elaboração dos quesitos, então essa análise detalhada junto da equipe jurídica, ou seja, é muito importante o assistente técnico ele trabalhar muito alinhado com a equipe jurídica para analisar todos os documentos presentes, com especial atenção aos documentos médicos legais, né? Então é muito comum em quadros, em processos que envolvam questões psiquiátricas, existirem atestados de médicos particulares, médicos assistentes, existirem receitas, uso de medicamentos, então é importante já o assistente técnico já fazer essa avaliação para já ir pensando junto com a equipe uma estratégia para ser seguida. Então, o que eu falei, né, a psiquiatria é uma especialidade médica em constante evolução e é muito comum da gente encontrar argumentos tecnicamente errados. E esses argumentos errados, eles já podem ser comunicados para a equipe jurídica e já podem ser utilizados na equipe jurídica na contestação inicial, ou seja, mesmo antes da perícia. Ou seja, mesmo antes da perícia, o assistente técnico já pode ter essa atuação importante. Elaboração de quesitos específicos, né, aquilo que eu comentei, é muito comum da gente se deparar com quesitos genéricos, sem relação específica com o caso, e a gente vê isso contribui para um ato pericial mais truncado, pouco efetivo. Às vezes a gente vê um número enorme, excessivo de quesitos, sem muita relação com aquele caso. Isso acaba sendo muito ruim, gera uma impressão ruim no perito oficial. Então, é muito importante esse processo de elaboração dos quesitos e a gente sempre quer direcionar já o olhar do perito para aquilo que a gente julga essencial para o caso, aumentando as chances de êxito. Acompanhamento da perícia, né? Então, no momento da perícia, ou seja, no momento que o perito estiver entrevistando, fazendo a entrevista psiquiátrica, é um direito que o assistente técnico esteja presente. Então, esse trabalho tanto de acompanhar, de fiscalizar o trabalho do perito, garantir que uma avaliação psiquiátrica adequada está sendo feita, apontar falhas dessa avaliação pericial, inclusive complementar com perguntas e observações que porventura não tenham sido contempladas, então ressaltando justamente os pontos que são importantes para a estratégia. Então, a ausência de um assistente técnico no momento da realização da perícia pode ser catastrófico, porque o perito ele vai fazer determinadas perguntas, não vai ter o assistente técnico para apontar como que essa entrevista foi conduzida, se todas as perguntas foram feitas, como que foi esse relato, as funções psíquicas apresentadas, exibidas pelo paciente, como que estava seu humor, seu processo de pensamento, e depois a gente só vai ter o documento oficial do perito. Então a presença do assistente técnico é fundamental. Porque justamente a entrevista psiquiátrica é uma questão muito específica. A entrevista psiquiátrica, a base da avaliação psiquiátrica, ela é crucial para o estabelecimento de diagnósticos precisos e confiáveis, com consequências diretas para o caso. Então, uma entrevista psiquiátrica bem feita é a garantia justamente de que aquele processo está sendo avaliado, aquele caso está sendo avaliado da maneira mais fidedigna possível. A entrevista psiquiátrica ela está ancorada na psicopatologia, né, que é justamente essa ciência que ela se dedica, né, à descrição, categorização e às definições precisas das experiências anormais relatadas pelo paciente ou observadas no seu comportamento, requer um treinamento específico, prática, experiência. Então, por exemplo, na residência de psiquiatria forense, então, por exemplo, você pegar o período de residência de psiquiatria de 3 anos e um ano adicional de formação em psiquiatria forense são 4 anos. Então, são 4 anos diariamente aprimorando entrevista psiquiátrica. Então, são 4 anos diariamente entrando em contato com técnicas diferentes, adquirindo experiência. Por isso que a gente acha fundamental a presença de um assistente técnico bem qualificado. E as entrevistas realizadas por profissionais sem capacitação específica na psiquiatria podem distorcer completamente a avaliação. Então, por exemplo, aqui, um exemplo, né, esse daqui é um livro de referência de psicopatologia clínica, entrevista psiquiátrica, um dos editores, inclusive, é o Dr. Gustavo, né, que é sócio-diretor aqui da Ethos, e, por exemplo, esse é um capítulo do livro que eu escrevi junto com ele, falando sobre psicopatologia e valores, de como os valores pessoais, de como os valores individuais do examinador acabam influenciando o resultado
do final dessa entrevista psiquiátrica, e como é muito importante, e como um psiquiatra, um especialista em saúde mental, ele tem que estar muito atento a todas essas questões. Então, por exemplo, esse é um livro que foi editado por professores, por pesquisadores aqui do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, aqui da Faculdade de Medicina da USP, e é uma obra dedicada só para psicopatologia e entrevista psiquiátrica. Então, só para vocês terem uma noção da complexidade, da profundidade dessa avaliação. Isso daqui é uma outra obra de referência nacional de psicopatologia do professor Dalgala Rondo, né? Então, psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Então, só vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, numa entrevista psiquiátrica, então, quando o perito estiver fazendo essa avaliação do periciando para investigar questões de um adoecimento mental psiquiátrico, todas essas funções psíquicas têm que ser avaliadas. Nível de consciência, atenção, orientação, memória, inteligência, linguagem, afetividade, vontade, psicomotricidade, personalidade, senso-percepção, pensamento, juízo de realidade, vivência do eu. Então vocês percebem quantas funções psíquicas diferentes, essas funções psíquicas, elas podem estar alteradas de inúmeras maneiras. Então existem tratados e tratados sobre essas questões de psicopatologia em entrevista psiquiátrica, e isso é crucial realmente para o processo de assistência técnica. Inclusive até para questionar, que nem eu falei, né, tem possibilidade do assistente técnico emitir uma opinião, um parecer mesmo antes da perícia. Ele, por exemplo, ele pode analisar as provas que já estão colacionadas dentro do processo e, por exemplo, ver se isso é condizente, se as provas são condizentes, por exemplo, com esses elementos básicos de uma avaliação psiquiátrica adequada. Então, realmente é muito importante, esse rigor científico acaba sendo muito, muito, muito importante. E, finalmente, essa fase dessa elaboração do parecer técnico, né, que é esse documento fundamental. Então, o perito entregou o laudo oficial dele, e aí, nesse documento legal, discute-se o laudo oficial, buscando reforçar o raciocínio pericial apresentado, corroborando as conclusões e apontamentos que são favoráveis, e nos casos que as conclusões são desfavoráveis, objetiva apontar as falhas técnicas, os erros de raciocínio pericial, apresentando uma leitura assim, alternativa cientificamente embasada. Então isso é muito importante, isso remete àquele slide que eu mostrei para vocês no começo. Então, os mesmos ordenamentos éticos que recaem sobre qualquer médico também recaem sobre o assistente técnico. Então, isso é muito importante também a gente pensar nos limites de atuação do assistente técnico, até para ver se realmente vai existir alguma falha desse raciocínio pericial. E na prática, realmente, infelizmente, a gente vê que existem muitas falhas que podem ser apontadas, ou seja, que aquele documento oficial emitido pelo perito, muitas vezes ele está eivado de falhas, de todo esse raciocínio, e realmente não tem uma validade interna. Isso tem que ser abordado pelos assistentes técnicos, né? E a gente, por exemplo, a nossa equipe realiza sempre a revisão da literatura científica psiquiátrica mais atualizada, relevante para o caso em tela. Também essa é uma outra questão importante. Não é, infelizmente, não é raro de nós pegarmos ou laudos oficiais ou pareceres com referências científicas muito datadas. A gente já pegou realmente com referências científicas do século XIX. Obviamente, determinadas obras resistem à passagem do tempo, mas a ciência médica e psiquiátrica incluída teve um avanço muito grande nesses últimos anos, nessas últimas décadas, mudanças estruturais importantes, e a gente precisa estar alinhado a isso por uma questão de justiça básica. Aquilo que eu comentei, né, a possibilidade de elaboração do parecer técnico, análise detalhada do caso, mesmo antes da perícia. Então, por exemplo, as partes podem contratar um assistente técnico, mesmo que elas não queiram aquelas outras etapas dos quesitos, comparecimento da perícia, o parecer discutindo o laudo oficial, mas, por exemplo, aqui é um parecer técnico antes da perícia, até para poder ver a viabilidade daquela ação, até realmente para poder analisar os elementos e já definir uma determinada estratégia. Então esse é um recurso que muitas vezes é pouco explorado e que a gente acha muito importante. E aí justamente a gente vai fazer, né, esse processo de tradução, né, a gente está nessa interface entre a medicina e o direito, realmente para a gente poder subsidiar a equipe jurídica, né, para poder embasar as manifestações.